Bom dia, vlog! Iniciando esse vídeo aqui no meu serviço mesmo, porque como vocês sabem, minha casa está em reforma ainda, já tá na reta final, eles estão colocando o piso, fazendo a pintura, logo logo teremos um cantinho, mas como ainda não tem um cantinho certinho, vou começar a gravar aqui mesmo, porque rotina real. Eu ganhei, gente, esse microfone de aniversário. Ele veio esses dois microfonezinhos, aqui assim, meu namorado que me deu, e amanhã é meu aniversário, então já ganhei adiantado. Estou amando, porque agora eu posso gravar de longe pra vocês, que dá tudo certo. Quando vai chegando essa data do meu aniversário, eu fico muito mais reflexiva do que normalmente eu já sou. Eu gosto de pensar muito sobre a minha vida, sobre o que eu conquistei, sobre como foi o meu último ano e como eu estou há 5 anos de fazer 30, bateu aquela crise existencial, sabe? De o que eu construí até agora, sabe? Aquela comparação, aquela coisa de eu precisava estar em outro lugar, só que na verdade eu acredito também que a gente tem que estar exatamente onde a gente tem que estar. A gente precisa passar por certas coisas pra gente poder valorizar outras. Quero compartilhar com vocês algumas das reflexões que eu tive, porque eu acho que nessa fase a gente se cobra muito pra estar em algum lugar que a gente ainda não tá. Terminei meu horário de almoço, vim aqui escovar meus dentes e eu tava lembrando de alguns pensamentos que eu tinha. Eu trouxe já minhas coisas pra poder ir pra academia daqui, vim até com uma blusa por baixo já, pra poder não faltar do treino, mas hoje eu ganhei uns chocolates aqui no serviço, então eu acabei comendo. E com isso eu descobri que eu tenho outros padrões de como, por exemplo, arrumar desculpas que parecem muito convincentes e racionais, do tipo, eu começo amanhã, ou então que eu tô muito cansada. Às vezes nem é tão racional assim, eu só penso, ai, já comi tudo errado hoje, então não vou na academia, não vou fazer nada das coisas que eu preciso. O que acontece na maioria das vezes é que às vezes a gente adia fazer as coisas não por desculpa mesmo ou preguiça. Na verdade, a gente tem medo. Medo de não sair perfeito, medo de não dar certo, medo de não ser bom o suficiente. E isso aconteceu até com a criação de conteúdo. Esse vídeo que eu tô gravando pra vocês hoje, eu tentei gravar ele umas 5, 6 vezes só hoje. E é muito difícil a gente lidar com a nossa autossabotagem, sabe? E outra coisa que eu percebi também nesses últimos dias é que eu colocava a desculpa de não ter um planejamento, não ter roteiros de vídeo, como desculpa pra não fazer o que precisa ser feito. Dava também desculpas da minha casa que tá em reforma, que eu não conseguia fazer, mas aí eu mesmo quero meus padrões, porque olha eu gravando aqui, entendeu? Então a gente tem que provar pra nós mesmos. E hoje eu tava assistindo um podcast do Joel J, inclusive eu recomendo bastante, e eu achei muito interessante a frase que a pessoa entrevistada falou, que é que a gente investe em quem a gente confia, e a gente confia em quem a gente conhece. E isso é real em todos os sentidos, até com nós mesmos. A gente não vai investir na gente, a gente não vai fazer as coisas se a gente não se conhecer. E essa parte do autoconhecimento, ela é maravilhosa, gente, sério mesmo. Você começa a ter por você o mesmo interesse que você tem pelo outro. Isso é surreal, sabe? E com a terapia também aprendi muito essa coisa de estar sempre me questionando, encontrar padrões, quebrar padrões, crenças e principalmente aprender a falar não. Say it louder, say it louder. Amigas, cheguei já da academia. Aconteceu algo, gente, que assim, eu preciso compartilhar com vocês, que vai muito com o que eu falei pra vocês sobre a gente entender os nossos padrões. E eu já não queria ir muito pra academia, eu fui meio que assim, meio obrigada. Eu não pensei muito, porque quando a gente pensa muito e fica negociando com a gente sempre acha uma desculpa pra poder não ir. E aí eu comecei a criar coisas na minha cabeça, de, por exemplo, amanhã eu já não vou conseguir ir, porque é meu aniversário. E a gente vai criando desculpas que na nossa cabeça parece muito real e muito convincentes, mas na verdade não são. É só um jeito da gente se auto-sabotar. E aí eu peguei, fui pra academia, fiz meu treininho, fiz o cardio. E assim, pra quem não queria nem ir, 25 minutos de cardio já tá, né, perfeito. E aí minha mãe decidiu comprar um cachorro quente. E assim, gente, eu não resisti. Olha isso aqui, gente. É um cachorro quente bem completo e vai ser minha janta de hoje. Não vai ser do dia pra noite que eu vou conseguir mudar todos os hábitos, que eu vou conseguir cumprir tudo, mas eu acho que o mais importante da gente fazer pra ir rumo à construção da vida que a gente quer é a gente analisar e entender onde a gente tá falhando. Tem um tempo já que eu li esse livro aqui, ele tá todo marcadinho, se vocês verem, e eu até preciso reler ele, porque ele é muito interessante sobre hábitos. E todo hábito que a gente tem é
a resposta de um comportamento. Todo hábito, ele precisa de uma certa constância e um comportamento para ele se tornar um hábito. Nesse livro dá exemplos de como uma pessoa que tem amnésia, que perdeu a noção de, por exemplo, onde ela mora, ela consegue voltar para casa simplesmente pelo hábito de passar sempre pelo mesmo caminho. Então é muito sobre isso, a gente fazer sempre a mesma coisa. E se falhou, tentar de novo, porque é a repetição que faz a gente criar esse hábito. Eu ainda estou aprendendo a lidar com esses meus momentos. Inclusive, gente, agora, olha a situação que tá o meu quarto. Tá todo bagunçado por conta da reforma. E se fosse eu de antigamente, eu ia desistir de gravar esse vídeo pra vocês. E como eu tô me tornando uma nova pessoa, estou querendo me tornar uma nova mulher, ela faz as coisas sem esperar as condições perfeitas. Eu dei esse voto de confiança pra mim mesma e eu decidi que eu vou fazer a minha vida ser diferente. E pra ela ser diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Então é isso que eu quero passar aqui no vídeo pra vocês também. E mostrar que é importante sim a gente ir com calma, não querer mudar tudo de uma vez, mas também começar a analisar o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. Hoje já é segunda-feira, eu tô aqui no meu trabalho novamente, porque vocês já sabem que agora aqui é o cantinho da gravação. Eu trouxe minhas coisas pra poder já me arrumar pra ir pra academia. Trouxe aqui também o meu reloginho pra mim colocar. E também minha roupinha de treino. Eu acabei de ter minha consulta com a minha nutricionista. E assim, gente, ela é maravilhosa. Inclusive, hoje eu me peguei de novo fazendo algo pra me sabotar. Então a gente vai reparando isso na nossa rotina mesmo. Então, por exemplo, hoje eu tinha a consulta com a nutricionista às 5h30, que é o horário mais ou menos que eu ia pra academia. E aí eu tive um tempinho livre aqui no trabalho e falei assim, não, vou adiantar a consulta, porque a consulta é pelo WhatsApp mesmo. E aí, gente, vocês acreditam que eu tinha programado a consulta para 5h30 para não ir pra academia, porque aí eu ia demorar na consulta, ia ficar tarde pra mim na academia, aí eu já ia estar em casa, já não ia querer ir mais, porque quando eu saio do meu trabalho e vou pra academia, eu não passo em casa, então eu simplesmente desço no ponto perto da academia e vou pra academia. É muito difícil a gente tomar decisão, então tudo que a gente puder facilitar a nossa vida, a gente tem que facilitar. Amigas, deixa eu mostrar pra vocês a comprinha que chegou aqui em casa. Sim, estamos já comprando coisas pra essa nova etapa. Eu vou abrir aqui junto com vocês, porque no início do ano eu coloquei como meta que eu queria correr. Eu me inscrevi em uma caminhada, porque eu ainda sou bem iniciante. E aí eu comprei um tênis pra me ajudar, eu precisava de um tênis de treino. E aí eu comprei, vou abrir junto com vocês. Eu tô muito empolgada. Gente, esse último tênis que eu tô usando, ele é da Adidas. E esse que eu comprei também é. Podia ser uma publi, né? Eu comprei direto da loja oficial deles, porque estavam com uma promoção muito boa. E aí veio bem embaladinho, olha que bonitinho. Ai, gente, tô muito ansiosa pra essa nova fase que tá começando, vocês nem acreditam. Ah, gente, ele é muito lindo. Ah. Gente, amei. Ele é todo preto, ó. Eu queria muito os que tivessem com a lista branca, mas o das listas branca não tava na promoção, infelizmente. E ele é próprio pra correr. Eu tô muito ansiosa pra usar esse tênis, vocês não têm noção. Então amanhã eu já vou estrear ele fazendo meu cardio. Eu quero compartilhar com vocês, já que eu tô falando de metas. Eu, no começo do ano, fiz algumas metas, só que essas metas acabaram que passaram, nem dei tanta importância. E aí, esse vídeo vai sair no domingo pra vocês, que é no dia 26. E ele começou antes do dia 16, bem antes, pra vocês verem quanto tempo demorou e vocês não caírem na besteira de achar que tudo é rápido, que a gente vai conseguir refletir tudo num dia e vai resolver, porque não funciona assim. Sinto em me informar, porque eu demorei muitos anos, tipo, foram muitos anos até eu chegar nessa clareza que eu tô tendo hoje. Então eu peguei aqui meu caderninho, esse daqui é o que tá me acompanhando agora, ele é maravilhoso, gente. Eu sou a louca dos cadernos. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que pra vocês não repararem na bagunça do quarto, como eu disse, a casa tá toda em reforma. Só que o que acontece? Eu falei pra vocês que eu quero ser uma pessoa que grava, apesar das coisas não estarem perfeitas. E não existe um momento melhor pra mostrar isso, sabe? Provar que eu consigo fazer apesar dos pesares. Então, as roupas dos quartos estão todos aqui. No momento tá todo mundo dormindo na sala. Mas eu quero mostrar esse processo pra vocês também, porque eu acho que é muito importante a gente registrar o momento que a gente tá vivendo. Então eu vou contar pra vocês. Eu me sentia muito perdida nessa hora, porque eu achava que era só colocar metas bonitinhas. Então eu parei e comecei a refletir desde o dia 1º de julho, gente. Sério, foi uma reflexão que demorou muito tempo, mas que foi muito útil pra mim. Então eu comecei fazendo a minha revisão semestral. Então eu revi tudo que aconteceu, pontos positivos, pontos negativos. Não só olhar pra coisas grandiosas, mas pequenas coisas. Eu consegui muitas coisas que é importante ressaltar. Teve outras que nem foram tão boas assim, mas acontece, sabe? A vida é assim mesmo. Aí na outra parte eu coloquei como outra pergunta:
como estão sendo os meus dias. Então, pra mim ter noção da onde eu quero chegar, eu preciso entender primeiro o que eu tô errando. Então, eu coloquei como são meus dias, literalmente, desde a hora que eu acordo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, como eu gostaria que fosse, e escrevo tudo. Não tem um script certinho que a gente segue, simplesmente a gente vai escrevendo a nossa rotina. Depois, eu coloquei o que eu estou repetindo que não está funcionando. Então, se eu sei que dormir no horário que eu tô dormindo não funciona, eu sei que assim que eu acordo pegar o celular não tá funcionando. Então eu descrevi tudo que eu vejo que pra mim não tá fazendo sentido, sabe? E muitas das coisas que eu fazia aqui, eu já comentei pra vocês no início do vídeo, que era dar desculpa, era falar que eu não tinha um planejamento, que eu não sabia o que fazer, que eu não sabia as etapas que eu tinha que cumprir pra conseguir conquistar o que eu queria, não tinha um objetivo muito claro. Então eu sempre fui a pessoa de dar desculpas. Então, qualquer coisinha, ai, choveu, não vou na academia, entendeu? Era desse tipo de pessoa. Então eu fui colocando tudo o que eu vejo que tá me atrapalhando. Depois eu fui refletir o que eu ganho não fazendo as coisas que eu preciso fazer. Então eu tava adiando muito os conteúdos aqui do canal. Então o que eu ganhava com isso? Qual que era o benefício que eu via pra mim mesma? Então, no caso, não gravar, eu não ia ter pessoas me julgando, lidar com o medo de fracassar, ou o medo de dar certo, o medo de não ser boa o suficiente. Então, são várias coisas que a gente ganha. Pode ser que você tenha alguma meta, alguma coisa que você queira fazer, mas você não faz porque, de repente, você vai ter que abrir mão de um tempo livre. Depois eu coloquei qual é a mulher que eu desejo ser. Então, eu coloquei hábitos que ela tem, como ela pensa, o que ela quer conquistar, porque isso é muito importante, principalmente colocar os valores, porque às vezes a gente aceita pessoas na nossa vida, situações que não condizem com quem a gente quer ser, e isso atrapalha muito no processo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que preza pela liberdade, você não vai se colocar numa situação ou aceitar uma situação que te leve contra aquilo que você acredita. Descreva tudo para ficar mais fácil depois da gente fazer o nosso planejamento. Depois a gente vem para uma parte que, assim, é a mais pesada de todas, eu diria, que é aonde você tem que refletir onde você vai estar se você continuar da mesma forma que você está hoje. Então você vai pensar, nossa, se eu continuar com a mesma vida que eu tenho hoje, com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, como que eu vou ser daqui 6 meses? Como que vai estar minha vida? E daqui 1 ano? E aí vem a mais pesada de todas, que é o que eu tava falando pra vocês sobre a crise dos 30, que daqui 5 anos eu faço 30, e é pensar como eu vou estar daqui 5 anos se eu continuar sendo a mesma pessoa. E isso é um pouquinho pesado, dói, sabe, a gente ver essas coisas e ver que tudo depende da gente, mas ao mesmo tempo que é ruim, é libertador, porque a gente vê que essas coisas só tá no nosso controle. São coisas que eu quero fazer, eu quero criar como meta, mas que depende totalmente de mim. E depois de refletir, essa parte um pouco meio pesada, eu coloquei quais os hábitos que eu tenho que eu subestimo. Por último, eu coloquei o que me faz voltar pro eixo. Quais atividades, quais ações eu tenho que fazer quando eu sentir que as coisas estão saindo fora do meu controle. E também coloquei quais são os hábitos que sustentam tudo isso. Um hábito meio que ele está ligado com o outro. Um hábito é a base de tudo. Um objetivo precisa de várias outras metas. E por fim, a última coisa que eu fiz foi analisar a minha roda da vida, que eu sempre faço uma roda da vida no início do ano e faço outra agora no meio do ano. Coloquei um texto diferente, aí eu coloquei tudo que eu acho que tá ruim assim, que eu preciso melhorar. Vou mostrar de longe também pra vocês coisas que eu coloquei como os meus objetivos, imagens pra mim fazer, sempre estar presente naquilo que eu acredito. E assim, tá cada vez mais fácil construir essa vida quando a gente tem clareza. Como eu falei, gente, é construir. A construção, ela não acaba, porque por mais que você seja uma pessoa no final do ano, no ano que vem você quer outras coisas, você tem outras ambições. Você precisa continuar essa construção, sabe? É uma evolução e construção diária. E, gente, eu contar pra vocês, não sei se vocês repararam, mas no início do vídeo eu tava com o cabelo totalmente diferente. E agora, olha aqui, eu cortei de novo, gente, meu cabelinho. Me sinto outra pessoa, sério, de verdade. Eu amo poder cortar o cabelo, eu me sinto outra pessoa. Isso também eu percebi que mudou muito desde o dia que eu comecei esse vídeo até agora, porque a opinião das pessoas sempre me importou muito. Só que às vezes o que é melhor pra gente não é o melhor pro outro, não é o que o outro tem como opinião. E às vezes a gente fica tão preso na opinião do outro, do que o outro acha, que a gente deixa de fazer as coisas que importam e que é importante pra gente. E o cabelo era uma coisa que eu tava adiando por conta que minha mãe falava muito sobre meu cabelo ser bonito, meu namorado também falava sobre o cabelo ele gostar de maior, só que isso diz sobre ele, um gosto dele, não é o que eu gosto, não é
como eu me vejo. Tanto que eu tava me olhando no espelho, eu já não tava gostando mais, sabe? Não tava me identificando. Então fui e cortei. E eu acredito que esse segundo episódio do Diário dos Meus 20 e poucos, que começou uma construção, né, de uma vida antes dos 30, de tudo que eu não fiz durante todos esses anos, eu já vi que tem muitos aprendizados e que eu aprendi muita coisa. Então, nesse vídeo eu já falei pra vocês sobre o cabelo, eu falei pra vocês de como enfrentei o desafio de me auto-sabotar, de fazer as coisas mesmo sem vontade, sem esperar as condições perfeitas. Então, eu acredito que nesse vídeo eu evolui muito e quero continuar evoluindo junto com vocês. Espero que vocês me acompanhem nessa nova série que começou aqui no canal e eu tô muito ansiosa pra trazer os próximos episódios pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!